Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson Costa e essa é uma videoaula a respeito de switching. Nessa videoaula em especial eu vou falar para vocês a respeito do protocolo VTP. É muito importante que antes de assistir essa videoaula você conheça switching, saiba como trabalhar com switches ou assista as videoaulas do meu amigo corintianíssimo Leandro Ramos do site professorramos.com, o moço do Microsoft Windows, ok? Então olha só galera. O que é VTP? VTP, como eu falei para vocês, é um protocolo que foi criado pela Cisco, né? O VLAN Trunking Protocol. O objetivo dele é transmitir a informação referente a VLAN, as informações referentes a VLAN, para os outros switches da rede, né? Então, como eu coloco aqui para vocês, ele mantém a consistência da configuração das VLANs e, para isso, ele vai utilizar uma porta trunking, né? Ele vai truncar os switches para repassar essas informações. E aqui eu coloquei algumas regrinhas importantes, né, para a gente lembrar sempre que estiver trabalhando com o VTP. Então, todos os switches dentro deste domínio de gerenciamento compartilham suas informações de VLAN. Então, os switches envolvidos vão receber essa informação de VLAN do switch principal. Um switch poderá participar de apenas um domínio VTP. Então, a ideia qual é? A VTP, na verdade, é um domínio onde eu configuro a minha VLAN e repasso para os switches que estão ligados a ele. E outra coisa, um switch em domínio diferente não pode ver informação de um outro switch num outro domínio VTP. Ou seja, eles não compartilham informações. E existem 3 modos de operação. Você pode trabalhar com o modo cliente, o modo servidor e o modo transparente. Para que você possa entender melhor esses 3 modos de operação, eu vou mostrar para você a configuração deles no Packet Tracer. Tá ok? Então vamos lá. Aqui no Packet Tracer, eu vou puxar um switch 2960 para ser o meu switch de distribuição e vou colocar abaixo dele, vou apertar aqui o Ctrl, 2 switches 2950, 24 portas, certo? Dá uma organizada aqui nos switches. Eu vou utilizar as 2 primeiras portas do meu switch de distribuição para conectar com os switches de acesso aqui embaixo. As 2 primeiras portas. Eu vou colocar aqui embaixo 4 computadores também. Então vamos lá. Vou selecionar um computador genérico aqui. Beleza, 4 computadores. E vou ligar os computadores também. Vamos lá. Seleciono o tipo do cabo, aperto o Ctrl e vou de uma vez aqui. Conectado, certo? Aperto Fast aqui para ir mais rápido, tudo ficou verdinho. Beleza, aperto um ESC se você tiver com o cabo selecionado. Beleza, voltei a ser mouse. Arrumo aqui bonitinho o meu layout. Bom, vamos para as configurações agora. O que eu vou fazer? Eu vou configurar uma VTP, um domínio VTP nesse switch aqui de cima e vou repassar essas VTPs para baixo, ok? Então, vamos entrar nesse switch de distribuição 2960. Vamos aqui no iOS, vamos dar um Enter, vamos habilitar o modo de comandos, vamos para a configuração global. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou criar 2 VLANs, tá? Então, uma VLAN eu vou chamar de VLAN 100, o nome dela, vou pôr administrativo aqui, o setor da empresa, vou dar um Exit, vou criar mais uma VLAN, que é a VLAN 200, e vou dar o nome de comercial, outro setor da empresa. Vou dar um Exit, beleza, fiz 2 VLANs, tá? Vou sair desse modo aqui, vou dar um WR para salvar o que eu fiz, e vou dar um Show VLAN Brief. Olha lá, 2 VLANs criadas. Repara que eu não separei as portas para as VLANs, tá? Eu só configurei as VLANs, só criei, na verdade, as VLANs. Perfeito? Vou voltar para a configuração global e vou criar a minha VTP, beleza? Então lá, VTP Domain Jefferson Costa. Dou Enter. Então o nome foi modificado, não tinha nenhum nome, foi para Jefferson Costa. E vou colocar VTP Mod Server. Maravilha, tá? Minha VTP está configurada. Então, eu criei um nome para ela e falei que ela é a servidora, ou seja, ela vai pegar essas VLANs e vai repassar para os switches de baixo, certo?
Eu vou dar um end, um WR, e vou dar um show VTP status. Aqui ele fala tudo sobre a minha VTP. A versão da VTP, que é a versão 2, é muito importante isso. E ali o nome do meu domínio VTP, que é Jefferson Costa, e o modo de operação em cima falando que ele é um server. Legal? Maravilha. Vou fechar aqui. E vou para o meu primeiro switch aqui de baixo. Vou lá para o iOS. Vamos habilitar aqui, vamos dar um ENA, vamos dar um Enable, um conft, Enter. Bom, esse cara aqui eu não vou configurar VLAN nenhuma. Ele vai pegar a VLAN lá de cima. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar um VTP domain Jefferson Costa. Certo? E eu vou configurar o seguinte, VTP mod client. Dou Enter. Agora ele está como cliente da VTP Jefferson Costa. Certo? Vou fechar aqui. Vamos no outro switch. Vamos entrar no iOS, mesma coisa. Vamos dar um ENA, um conft. E agora eu configuro o VTP domain Jefferson Costa. Enter, VTP mod client. Pessoal, repara o seguinte, eu estou utilizando o mesmo nome do que eu usei lá no server. Tá? Eu usei o mesmo nome lá do server. Beleza? Repare em letra maiúscula, minúscula, fique esperto com isso, é o mesmo nome. Tá? Então vamos voltar para o nosso outro switch. Aqui a gente pode dar um WR para salvar as configurações que nós fizemos, né, de VTP. Eu vou dar um show VLAN brief. Repara que ele ainda não pegou a VLAN, né? Ele ainda não está com a VLAN mostrando aqui para a gente. Está faltando o quê? Truncar as portas, ou seja, fazer a comunicação trunk entre os switches. Então eu vou lá para o meu switch principal, configurar a porta trunk, para que os dois switches de baixo possam receber essa informação. Eu vou truncar as portas para que eu possa passar as VLANs do switch server para os switches que estão no domínio client da minha VTP. Então, eu vou fazer um range, vou pegar as duas portas já iniciais, a porta 1 e 2, que foram as portas que eu liguei os switches de baixo. Então, eu vou lá, conft, lembrando que eu já estou no ENA, e vou dar aqui um int range f0/1 -2, são as duas portas, vou dar enter, aí eu vou dar um switch port mod trunk. Ou seja, vou colocar essas duas portas em modo trunk. Vou dar um Enter, as portas foram truncadas. Vou dar um End aqui. Vou dar um WR. Salvei as minhas configurações. Fecho. Acelero aqui o processo. Entro nesse switch, que é o meu primeiro switch. Olha aqui, estabelecendo a comunicação de porta trunk, né? Dou Enter. Agora eu dou um Show VLAN Brief. Olha as duas VLANs aqui, ó, administrativa e comercial. Venho aqui. Olha lá, estabeleceu conexão. Dou mais um show VLAN brief agora nesse switch. Olha minhas duas VLANs aqui. O que é importante, galera, eu não vou passar as portas, tá? Se eu configurar portas aqui no meu switch principal, no meu switch server, eu não vou passar as portas para o switch client, tá? Para nenhum dos dois switches client aqui. Eu vou passar somente as VLANs. As portas eu vou configurar localmente em cada switch. Se eu vier nesse primeiro switch, eu observo que a primeira porta está truncada e a porta 2 e 3 estão ligadas no switch. Eu posso fazer assim, ó. Venho aqui, desconecto esse cara, pego esse cara aqui, conecto na porta 24 do meu switch, faço a mesma coisa aqui, desconecto, conecto esse cara na porta 24 do meu switch. Beleza? Venho no primeiro switch, dou um Enter aqui, eu já estou na configuração global, aí eu vou fazer um negócio aqui, vamos lá. Vamos pegar int range f0/1 até a porta 12, coloco aqui switch port access VLAN 100. Dou Enter. Agora a porta 1 a 12 pertence a VLAN 100. Venho aqui, dou um exit e coloco
Repito aqui int range, agora da 13 até a 24 pertence a VLAN 200. Dou Enter, dou um end aqui, um WR, show VLAN brief. Agora sim, ó, minhas portas estão divididas. E cada uma dessas máquinas estão em VLANs diferentes. Fecho aqui, entro no outro switch, configuração global, conft, dou aqui um int range F01 até A12. Não é padrão pegar essas portas, tá, pessoal? Estou dividindo o switch mais ou menos no meio aqui. Switch port, você poderia colocar uma porta em cada VLAN, você que sabe. Switch port, access, VLAN 100, dou um exit, subo a linha aqui, peço da 13 até a 24 e dou o VLAN 200. End, WR, e você tem aqui o show VLAN brief. Dividi aqui bonitinho as minhas VLANs. Fecho. Para poder fazer um teste, aqui eu vou definir uns IPs nas máquinas. Vamos lá. Vamos colocar aqui 10.0.0.1. Vamos nesse cara aqui. 10.0.0.2. Vamos nesse cara aqui. 10.0.0.3. Vamos nesse cara. 10.0.0.4. Coloquei tudo IP seguido. Teoricamente iam conversar, né? Mas lembre-se que a gente fez aqui VLAN e usou a VTP para isso. Vou pegar aqui o envelopinho, esse cara com esse cara. Em progresso, falhou. Esse cara com esse cara. Em progresso, falhou. Maravilha, porque são em VLANs separados. Agora, o primeiro daqui, o PC0, tem que conversar com o PC2, que eles estão na mesma VLAN. Sucesso. E o PC1 com o PC3. Sucesso. Maravilha, pessoal. Mostrei aqui para vocês a configuração de uma VTP, de um domínio VTP, utilizando modo server e modo client, tá ok? Espero que você tenha entendido, tá? E goste do conteúdo. Gostou da videoaula? Dá um like lá, dá um gostar, dá um curtir lá na videoaula, tá? E na próxima videoaula eu mostro o uso do modo transparente, tá ok? Um grande abraço, valeu, até mais!